Fala aí pessoal, como estão vocês? Eu espero que estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa de Ruvian. E hoje temos uma convidada que é mais do que misteriosa aqui, que sempre lesou em manter o seu anonimato. Mas isso acaba hoje. Nós estamos aqui com ela, Miles Roney. Se apresente aí pro pessoal, fique à vontade. E aí galera, beleza? Eu sou Miles, perdão pelo nervosismo. E o que você acha dessa quebra do seu anonimato aí? Você tem algum comentário pra fazer? Não me importo com a minha imagem, que ninguém me conhece pessoalmente. Bom, hoje nós estamos reunidos aqui para revelarmos qual é o melhor, ou não só o melhor, mas pode ser, a gente também às vezes vai comentar qual é o nosso favorito e o pior episódio de cada temporada do New Who. Isso é claro, né, na nossa opinião, né? Iremos revelar também o porquê que a gente acha o melhor, porquê que esse é o nosso favorito, porquê que aquele a gente acha o pior, e naquela famosa e tradicional resenha do Conversa de Ruvian que vocês já conhecem há um tempinho, beleza? E se as pessoas não gostarem, por favor, eu dou a passagem favorecida para vocês, que vocês se... Porque a nossa opinião, todo mundo tem a sua opinião, todo mundo tem a sua visão sobre cada coisa. Então, nada de briga, nada de intriga, porque é a nossa opinião. Exatamente, sempre é bom respeitar a opinião do próximo, né? Bom, bora lá começar, né? Pela primeira temporada. Como de costume, né? Como é tradição aqui, o convidado começa. Mas a gente vai começar pelo melhor ou pelo pior? Pelo pior. Eu acho que é melhor pelo pior, né? Beleza. Vai ser pelo pior, então. Beleza, então, qual, na sua opinião, é o pior episódio da primeira temporada? Cara, é assim, é uma temporada que me dividiu minha opinião, porque existem episódios muito, muito bons e existem episódios realmente aquelas coisas, mas existe também as two parts, que em minha opinião também se divide. Mas a principal delas, a pior história delas, pra mim, foi Aliens of London e World War III. Nossa, eu não sei pelo motivo. Curte essa história? Não detesto. Vai tomar no seu rabo! Muitos falam que Boomtown é o pior episódio dessa temporada. Sim, eu concordo. Eu concordo. Mas, pra mim, pináculo do começo de Boomtown foi Aliens of London e World War III. Pelo motivo de ter começado uma história, uma trilogia que ninguém se importa, de vilões totalmente desgastáveis por caminho da que eu até hoje me pergunto, desde a primeira vez que assisti, por quê? Porque eles criaram aqueles bichos que peidam. Não faz diferença. Eles são tão escrotos que parecem que vieram do inferno, sinceramente. Tanto o vilão quanto a história não se encaixam em nada. Poderia muito bem não existir. Você poderia apagar que não ia fazer diferença alguma na temporada. Porque é uma história que, desde o começo até o final, não serve pra nada. Se mostrou uma história grandiosa, tentou ir pra um lado cômico, mas não deu. Bom, eu entendi. Tipo, você acha que Boomtown é a pior, mas a que mais te incomodou foi essa dupla aí do Aliens of London e... Exatamente. Bom, minha opinião sobre essa dobradinha é que eu não tenho problemas com ela, mas eu confesso que sim, os vilões eles estragam muito essa história, eles são muito cringes e, pior, eles podem espantar os novatos em Doctor Who, porque muita gente começa pela primeira temporada, tem uma dificuldade ali de se adaptar e tal, né, com os elementos de Doctor Who, e quando chega nesse episódio as pessoas se deparam com um vilão que peida, tipo, a pessoa tipo, vai falar, nossa, não vou mais assistir isso, velho. Se apareceu isso, vai aparecer coisa pior, tá ligado? Então eu até entendo. Bom, então agora vamos para qual o episódio que eu acho o pior da primeira temporada. E muitas das pessoas, elas tendem a apedrejar o The Long Game, né? Mas... eu sei lá, é uma história fraca. Sim, é uma história fraca, mas eu não acho assim... não me incomoda tanto quanto Boomtown, né? Tipo... cara, Boomtown é basicamente uma história que, sei lá, tem um tom cômico ali que não me pegou. E eu sinto que é uma história que não precisava existir. Tipo, se você simplesmente pegar, sei lá, a sua lista de episódios da primeira temporada que você tem no seu computador e deletar Boomtown e assistir sem Boomtown, a temporada não vai fazer diferença nenhuma. É uma história simplesmente passageira, tipo, descartável, sabe? E, sei lá, ela fala, mas é engraçado, tem um humor, tem aquela cena do Doctor lá no restaurante.
Não sou grande fã, não. Não curto, não, sabe? Tipo, sei lá, uma conclusão assim também bem... sabe? Então eu acho que é basicamente isso, porque não tem muita coisa pra falar de Boomtown, tipo, nesses tipos de episódios. História esquecível, é simplesmente história esquecível. É pulável, na minha opinião, tá ligado? Não faz diferença nenhuma e eu não peguei essa de tom cômico, sei lá, não consegui curtir. Exato. Bom, basicamente isso, esses episódios de como piores eu tenho resenhas pequenas, porque são episódios que geralmente eu assisto uma ou duas vezes e nunca mais quero ver na minha vida. Então, basicamente é isso. Então agora vamos para o melhor. Na sua opinião, qual é o melhor ou o seu, pode também citar o seu episódio favorito da primeira temporada? Acho que esse é nosso ponto em comum nessa temporada, porque Bad Wolf e Party of the Ways é a dita cuja masterpiece de muitas histórias que apareceram nessa época de 2005 e 2010 até 2010 de Doctor Who. Acho que não tem nada de incomum aí, porque o meu também é esse Bad Wolf / Departing of the Ways. Só que só quero deixar uma coisa aqui, que é o seguinte: nesse caso, eu não considero essa a melhor. Eu acho que pra mim a melhor, na minha opinião, é Empathy Childs / The Doctor's Dance. Essa é a minha favorita. Então eu decidi citar a minha favorita. Mas, por favor, pode continuar falando dessa maravilha de finale. Outra que também é uma maravilha, é uma perfeição de história, mas que Bad Wolf, por pouca coisa, bem pouca coisa, consegue ser a melhor dessa temporada. Pelo motivo de não ter uma enrolação, não haver enrolação, não ir direto ao ponto e mesmo assim nos instigar, quebrar nossa cabeça, aumentar nossa expectativa e quebrar ela de uma forma boa, com um acontecimento totalmente desvinculado. E quando há o cliffhanger, como todo mundo chama, que é a quebra de expectativa, o puxar do próximo episódio, você fica, caramba, que incrível, que história perfeita, que história mais dedicada, mais bem feita. E é isso que é a minha opinião para essa parte. Não há defeitos, pelo que eu vi, não há defeitos, e que é totalmente plausível que ela possa ser uma das melhores da época do Russell Davies, do RTD. Uma das melhores, se não a melhor. Sim, e também essa história, cara, eu amo histórias que, tipo assim, elas são sufocantes, entende? Então, tipo, aquele grande problema em alta escala, tipo, é transmitido muito bem, entendeu? A situação tá completamente complicada, entendeu? E tipo, tá tudo por um fio. E eu amo histórias assim, né? Tem vários exemplos de histórias desse jeito que eu gosto também, que é o Earthshock e The Invasion da série clássica, né? Também tem outras também do New Who. Essa é a minha história de regeneração favorita do New Who, disparado, de longe. Os Daleks estão fiéis, muito bem representados como eles são na série clássica. Talvez acho que essa é a melhor representação dos Daleks, assim, no New Who, né? Eu não sei, tem que pensar um pouco, mas acho que acho que é. Então é isso, cara. Christopher Eccleston perfeito, Billie Piper perfeito e fantástico. Season finale fantástico. Beleza, então. Agora vamos partir para a segunda temporada. Temporada de estreia do queridinho David Tennant, de muitos aí que acompanham o canal. Então, na sua opinião, qual é o pior episódio da segunda temporada? Cara, foi até difícil de escolher uma história ruim, porque não dá pra pôr um patamar, porque todas quase têm a mesma estrutura péssima. Todo mundo que viu ela ou não se esquece ou defende ela por motivo algum. Nem se lembra do que aconteceu, mas fala, mas é legalzinho e tal. Mas logo falando dela, o nome dela é Fear, o sétimo ou sexto episódio, não me lembro agora, da segunda temporada. É o 11º. É o 11º. O 11º episódio dessa temporada. É antes do season finale, pra você ver só, né? No New Who, cara, nossa, tem uns episódios que vêm antes do season finale que eu vou falar pra você, hein? Na sexta tem o Closing Time, que pariu. Enfim, a gente vai falar dele mais pra frente. Sobre essa história, não tem muito o que falar, porque é entediante. Não tem nada nela que fale algo de bom. Não há algo de bom. Porque nem sei se essa história tem um vilão direito, ou se tem algo de bom pra ressaltar, porque, sinceramente... É aquela garotinha que desenha. E é isso. Uma história ruim, que nem algo de bom eu não tenho algo de bom pra falar. Nem algo ressaltado de ruim, porque esqueci
simples. Nossa, pior que eu só lembro do conceito, que era uma menina que desenhava e tinha os Jogos Olímpicos e de resto era muito chato. Bom, então agora vamos para o meu pior, qual na minha opinião é o pior episódio da segunda temporada. Acho que é o episódio anterior ao seu, que é o 10º episódio, que é o famoso Love and Monsters. Porque é o seguinte, Love and Monsters, eu acho que, tipo assim, ele mostra até um potencial até um certo ponto do episódio, né? É um episódio totalmente fora da curva de Doctor Who, mostrando uma outra situação, né? Diferente, colocando outros personagens como protagonistas, e aí depois o Doctor meio lá pro final cruza o caminho dele. Porém, eu acho que é até bem construída a historinha lá e paz, mas o que caga em Love and Monsters é quando os caras, eles inserem aquele monstro no final que, sei lá, parece que os caras chegaram e estavam escrevendo o roteiro e falaram assim, mano, essa história tá muito boa, quer saber, vamos cagar nessa história? Vamos cagar nessa história. E colocaram esse monstro aí e, tipo, parece que o monstro é um deboche pra quem tá assistindo, tipo, parece que o monstro tá falando pra você, aí ó, você queria um episódio bom? Toma essa bosta aí. Sabe, é muito ruim, é muito cringe, muito chato, muito boring, esquecível, e Love and Monsters certamente está na lista dos piores episódios do New Who e de Doctor Who também no geral, contando Classic e o New Who também, tipo, totalmente esquecível, cringe. Esse, diferente de Fear, ele tem uma coisa lembrável, que é o monstro e a história que é estruturada como um meio Scooby-Doo, meio uma história meio mais engraçadinha, mais descontraída, com um misterinho assim, e um vilão, né? Aquela coisa. Uhum. Então, é tão besta, tão, né? E muitas pessoas, de tão ruim que o episódio é, muitas pessoas começaram a amar esse episódio. Sim, existe gente que ama esse episódio. Pelo simples fato de ser uma chacota em formato em formato episodial. Bom, agora, na sua opinião, qual que é o melhor, ou você pode citar o seu favorito da segunda temporada, na sua opinião? Pra mim, o melhor episódio é Santa's Peach. Por que eu não cito a sua primeira parte? Porque ele se mantém estruturado, sim, é uma forma mediana de construção. Aquele monstro que se parece com um demônio, mas na verdade é um conceito não tem palavras para distinguir o quão esse vilão é bem feito, é bem colocado na história, e como ele é influenciável para toda a questão dos Woods que ele controla, toda a questão das pessoas que ele controla, toda a imaginação que eles foram na história e no total, e isso torna benefício total para eu, particularmente, ver essa história como uma das melhores da era Tennant, pelo simples fato de o conceito do vilão e o conceito da história terem sido muito bem criados e muito bem colocados no seu contexto. Eu também gosto desse Two Parts, eu gosto bastante. É um dos episódios aí que eu falei que os únicos que salvam, assim, está nesse meio dos únicos que salvam da segunda temporada. Mas o meu, no caso, não sei se eu considero ele o melhor. É o melhor, na minha opinião. Que é o The Rise of the Cybermen e o The Age of Steel. Porque ele e Warden of Time / The Doctor's Falls são as duas únicas histórias Cybermen que presta do New Who. Nessa história a gente vê meio que uma conservação do que era os Cybermen na série clássica. Então, tipo, você vê, tipo, de início eles são controlados por alguém, é claro, mas depois eles tomam um poder e acabam controlando tudo. Então a gente vê, tipo, os Cybermen meio que planejando seus próprios planos, se comunicando entre si, eles querendo dominar, e não simplesmente um robô de um conflito, tá ligado? Tipo, um robô a ser abatido, tá ligado? E as outras histórias, as outras histórias restantes, tirando essas duas, né, esses dois two parts que eu citei, os Cybermen são inseridos de forma muito estúpida. Basicamente, eles só são uns robôzão lá que ficam andando, falando destruindo tudo. Eles não parecem ter uma independência, assim, né? Tipo, mas aí eu confesso que, tipo assim, quando eu vim da série clássica, e eu vi esse Cyberman, tive o primeiro contato com esse Cyberman robôzão, e eu estranhei também o fato dele ser robôzão. Falei, ixi, sei lá. Mas aí o que salva é a forma como eles são inseridos, entendeu? A forma como eles são representados. Então eu acho que, tipo assim, poderia ser esse Cyberman robôzão, a menos que fossem bem representados
bem inseridos na trama, entendeu? Que eles fossem fiel do que eles eram na série clássica. Então acho que isso que é Rise of the Cybermen e The Age of Steel é a minha história favorita da segunda temporada. E não só por conta disso, por conta dos Cybermen e tal, mas também a história em si é uma história muito boa. Um dos two parts aí do Tennant que eu pego mais pra reassistir. Eu gosto bastante de pegar às vezes pra reassistir. E sei lá, acho que é mais por isso mesmo. Bom, então agora vamos para a terceira temporada. Na sua opinião, qual é o pior episódio da terceira temporada e por quê? Acho que esse é outro ponto em comum comigo, que é The Lazarus Experiment. Não, o meu é o mesmo também. Então a gente aproveita e comenta junto. Nossa, essa história é muito cringe, velho. Nossa, mano. Cara, o que foi aquilo? O que é CGI? Mark Gates, pare de ser roteirista. Você não presta pra isso. Peraí, eu sei que você ama, ele mas escreveu, você não... ele escreveu duas histórias Ice Wars muito boas, velho. Calma lá. Que é o Cold War e o Impress of Mars. De vez em quando dá pra achar ouro em lama. Mas, no total, foi a besteira nessa história. Porque, que CGI? Eu tô ressaltando mais o CGI, mas a história no total, aquela evolução, aquela sei lá, aquela criatura com o rosto dele. Mano, e aquela coisa do Doctor ficar tocando aquele órgão lá? Muito esquecível. É estúpido, é escroto, não é esquecível. Ele fica na cabeça por ser tão estúpido, meu Deus do céu. Eu não tenho mais o que falar. É uma história bizarra. Não presta. Simples. Bizarro, cringe, sei lá, cara. Todo adjetivo que possa adicionar a essa história são todos derivados a coisa ruim. Todos. Bom, então agora vamos falar do melhor ou nosso favorito da terceira temporada. Qual que é o seu melhor, ou qual que você acha que é o melhor, e qual que é o seu favorito da terceira temporada? Outro ponto em comum com a gente. Tem bastante pontos em comum com essa temporada. Mas todas as vezes que você falou ponto em comum foi igual. Que o melhor favorito, que pra mim é a melhor história da Era Tennant, que é Human Nature e Family of Blood. Ah lá, mas o meu também é esse, tá vendo? A gente tem compartilhamos quase a mesma mente. Exactly. Que história perfeita. Essa, eu vou me assumir aqui, eu não sou muito fã do Tennant. Eu nunca fui muito fã dele. Sempre achei ele aquelas pessoas, aquele tipo de pessoa que eu mais detestei no mundo, que é aquela pessoa arrogante e chorona, que acha que tá na razão de tudo, que acha que é a criatura mais puritana do mundo, mas porque sofreu um monte de coisa, tem que chorar por aquilo, tem que reclamar por aquilo e tem que apontar o dedo para aquilo, que ele se acha no direito de fazer aquilo, que ele salvou um monte de gente, o que não tira o fato dele ter feito isso realmente, mas ele fica se gabando por isso. Por quê? O Doctor nunca foi assim, e por que na vez dele ele teve que ser assim? Essa foi a única representação dele que eu consegui gostar da pessoa dele, que ele era de fato humano, de fato uma pessoa normal, uma pessoa que a gente vê e sente o que ele passa. E quando você vê a construção dele com aquela pessoa que ele gosta, a vida que ele leva, a gente fica pensando, puta, o que ele não daria pra ter uma vida assim? Sim, de fato, cara, esse conceito do Doctor, tipo, transformar-se, passar por um humano, né? É sensacional, cara, é incrível. E outras, que nem você falou, a atuação do David Tennant é muito boa, mas muito boa mesmo. Acho que é a melhor dele. Tá ligado? Exato. Bom, o roteiro, a história, a conclusão da história, tudo. É muito perfeito essa história. Na moral, por mais que... a terceira temporada eu gosto no finalzinho. Pô, a partir dessa história que a terceira temporada pra mim fica interessante. Antes disso... Tudo que a gente falou, uma grande história que demonstra uma vivência que o Doctor queria ter. Exatamente. Mas ele não pode, porque, né? Bom, eu assino embaixo de tudo que você falou, como você disse. Pô, essa, pra mim, acho que é a melhor atuação do David Tennant, a melhor performance do David Tennant em Doctor Who. Por mais que a versão dele seja a do Tennant do 10º Doctor, seja a minha favorita, seja da segunda temporada, eu gosto muito dele nessa história. Gosto muito da atuação dele. É isso, mano. Vai faltar elogios pra esse two parts, tá ligado? Bom, então agora vamos falar da quarta temporada. Quarta temporada tão incrível, quarta
temporada aí da galera, da rapaziada. Bom, pra você, qual é o pior episódio da quarta temporada? Eu nunca vi uma pessoa falando bem desse episódio, então vou mandar Flash of Wood. Nossa, o meu também não, não tem sequer cabimento de estar em uma temporada, porque é uma história tão esquecível, tão... Sim, mano, nossa. Que a única coisa que eu lembro é que tem os Woods. Eles são escravizados lá. Aí a gente com aquele negócio de dozinha dos Woods. E uma história, uma parada arrastada. A Donna, tipo, eu gosto da Donna, mas ela, tipo, simplesmente só tá acompanhando o Doctor e tá ligado? E é isso, mano. E ela não ajuda em nada. É, e vocês sabem que eu não sou um grande simpatizante da quarta temporada, diferente de inúmeras e monte de pessoas, né? E essa é uma das histórias que fazem eu não gostar dessa temporada. É uma história que eu não consigo lembrar muita coisa. Só sei que tem os Woods sendo escravizados de novo, sendo usados de novo, e o Doctor tendo que fazer um monte de coisa enquanto a companion dele só fica gritando e chorando e pedindo ajuda, enquanto ele só faz tudo. Bom, agora na sua opinião, qual que é o melhor, ou você pode citar o seu favorito da quarta temporada? Acho que é o favorito de todo mundo nessa temporada, que é Silence in the Library, Silence in the Library e Forest of Death. O meu também é esse. Nossa, eu amo essa história, na moral. Eu não tinha percebido da primeira vez, quando eu assisti o New Who, que essa história era uma obra, pelo motivo de todo o conceito baseado em um só local, em um planeta, que é uma grande biblioteca. Sim. Em uma situação bem complicada, com aquelas criaturas que estão lá para tomar conta, mas que estão tomando as pessoas de lá e deixando cada um refém e se tornando mais uma parte da grande biblioteca. E foi realmente incrível quando eu assisti pela segunda vez, que eu não tinha notado o quão essa história teve a sua liberdade em contar cada detalhe com uma veracidade tremenda, que eu realmente gostei de ver em uma história do Doctor Who. Tudo nessa história é perfeito. Tipo, o roteiro, os personagens, cada personagem, ele tem um propósito ali na trama. A gente tem a primeira aparição da River Song, que eu não sou muito fã da River, mas eu gosto dela, da forma como ela tá inserida nessa história, da forma como ela se comporta nessa história. A Donna Noble, muito bem inserida. Talvez, acho que a melhor história que ela tá melhor inserida é essa, né? E essa de longe é a história do 10º Doctor aí, tipo, que eu pego bastante mesmo pra reassistir, porque é sensacional, velho. Muito boa mesmo. Aí sim. Agora vamos para a quinta temporada, cara. Uou! Eu gosto dessa temporada porque tem muitos episódios que eu de fato amo, mas tem muitos episódios que passam de detestáveis, esquecíveis, que essa temporada possui, que é Victory of the Daleks. Victory of the Daleks. Nossa, pior que eu não tenho muito problema com essa história. Tipo, é fraquinha, é uma das histórias Daleks mais fraquinhas, acho, de todos os tempos, mas eu não vejo ela como algo terrível, assim, nossa, uou. Só, tipo, tanto faz, tanto fez. Como o 11º Doctor estava nas suas primeiras histórias, o desenvolvimento dele era tipo de um menino, basicamente engraçadinho, mas que não estava meio assim, realmente mais perturbadinha. E ele, nessa história por inteiro, agiu como um adolescente birrento, tedioso, que dava vontade de entrar na tela e apertar o pescoço dele, que nem o Homer faz com Bart. Que moleque chato, velho. Na moral, a vontade de fazer ele se regenerar logo para ele partir para o próximo Doctor era grande, porque o meu detestamento para ele foi do meu amor pela primeira história dele, a 11th Hour, passou a ódio por toda essa história, pelo simples fato dele ter virado um adolescente birrento de uma hora para outra. E também os Daleks, que, né, aquelas coisas. Nossa, não foram bem. Realmente, aquela versão dos Daleks moderno, tipo, não deu certo, BBC. O que vocês estão na cabeça? Não. Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo. Essa história que coloca os Dalek corno e bota aquele chifre. E é ridículo eles aparecendo, que é uns bichão, é uns saleiro que ficam aparecendo e tem uns negócios na cabeça, uns receptores, sei lá que aquele negócio. Meu Deus. Realmente, a minha raiva por essa história foi mais o 11º Doctor, que tava insuportável nessa. E é uma história dele que tanto faz, tanto fez, né, também, tipo... Nada de sensacional. Pra mim,
A pior história da quinta temporada, que, tipo assim, é a única história que quando eu pego pra maratonar a quinta temporada e eu pulo, sem pensar, é The Beast Below. Nossa, meu Deus, essa história é muito sono, é chata. E o pior é que, tipo assim, você vem de uma puta história muito boa, que é o The 11 Hour, que, tipo, é uma das minhas histórias pós-regeneração favoritas, tá ligado? De estreia de Doctor favorita, uma das. Só perde pra Spearhead from Space do terceiro Doctor. Então você vem, tipo, nossa, todo maravilhado. Nossa, que da hora, essa temporada vai ser muito tá ligado? Tipo, os Companions e tal. Olha a química entre o Doctor e os Companions. Aí você chega em The Beast Below, você fica, sabe, eu nem lembro muito o que acontece nesse arco, é muito chato, mano, é muito sono. Tipo, eu prefiro ver Victory of the Daleks do que ver Beast Below, tá ligado? Aquela coisa de a Inglaterra foi pro espaço e aí parece que a Inglaterra, tipo, virou meio que um planeta, sei lá, fica flutuando no espaço, tipo, what? Quem vai pensar nisso, velho? Tipo, meu Deus, mano. Não faz diferença. Então, mais ou menos isso, cara. Como eu disse, quando se trata de histórias ruins, eu tenho muita pouca coisa pra falar, porque eu acho que Beast Below eu só vi uma, duas vezes só, e nunca mais eu quero ver essa história. Tipo, toda vez que eu pego a quinta temporada, que é a minha favorita do New Who, tipo, eu amo demais essa temporada, pra mim ela é perfeita. Sempre eu pulo essa bola, porque não faz diferença nenhuma. É isso, outro caso de história esquecível, que por ser esquecível, eu quase não me lembro de nada, então não tenho como odiar e nem amar essa história. Mas eu aposto pra você que se você pegar ela pra reassistir, hoje, assim, se você pegar pra ela reassistir, você vai mudar de ideia. E aí você vai pensar, se eu pudesse voltar no tempo, eu colocava no vídeo The Beast Below também, tá ligado? Porque é muito, mano, é muito, tipo... Pois é, não me lembro muito bem dessa história, porque faz muito tempo mesmo que eu assisti o New Who. Bom, agora vamos falar do melhor, ou o nosso favorito. Qual é o seu melhor ou seu favorito da quinta temporada? No caso, esse é meu favorito, uma das minhas histórias favoritas de todo o Doctor Who, que é Vincent... É claro que é The Lodger. Como é? The Lodger, meu Deus do céu. Que é Vincent and the Doctor. Nossa. Por quê? Essa história é muito... É tipo, Deus, cara, essa história é a história mais linda de Doctor Who, de todos os tempos. Pois é isso, que história guti-guti, que história mais que vontade de apertar cada personagem. E é muito bem feita. Cara, é uma singela homenagem ao gênio Van Gogh, cara, tipo... Viver uma vida fodida, que viveu uma vida miserável, e que só foi reconhecido depois da morte dele. E é algo tão bonito. Até mesmo o vilão, a representação dos problemas que ele via, que aparentava ele ter, toda a construção do personagem dele, toda a mente dele. Exatamente, muitas das pessoas vieram falar pra mim, vocês falam de Vincent and the Doctor, mas e aquele monstro no sense lá, tipo, totalmente aleatório? Eu falo, não, cara, na verdade aquele monstro é pra representar os problemas psicológicos que o Van Gogh sofria, tá ligado? É meio que uma alusão aos problemas dele, entendeu? Então, galera, falta um pouquinho, né, representar e interpretar as coisas. Realmente, dá atenção aí, né? Mas falar mal dessa história não existe. Se eu ver uma pessoa que fala mal dessa história... Pior que eu já vi. E eu tenho provas e tenho salvo. Mas, né, continuando. E essa história, continuando, essa história é muito fofa, guti-guti, muito fofa, muito amável, muito linda de se ver. Eu até não gosto de ver porque eu me sinto mal em chorar. De tão bonito que é. Não, é de chorar, realmente. É de chorar, cara. É de chorar. E também tem... Aquele meme do Fluminense. Hoje foi de chorar, rapaziada. Hoje foi de chorar. Foi de chorar. É de chorar. E aparece também um ator que eu amo de coração mesmo, amo de coração, que é o Bill Nighy, que o diretor da galeria de arte, muito Nossa, do nada. Essa cena eu amei essa participação, E também essa cena, meu Deus do céu, cada gota de lágrima foi derramada que poderia encher você até guardou o num mar potinho. inteiro, meu Deus do céu. Mas enfim, só tenho elogios a essa história. E quem falar mal, na moral, você não tem coração. Eu assino tudo no que você disse. Tipo, realmente, eu acho que é a história mais bonita de Doctor Who de todos os tempos, né? É uma singela homenagem ao gênio Van Gogh, né? Cheio de simbolismos ali que se refere a ele, né? Também até você vê que, tipo, tudo nessa história tem um porquê. Até o monstro lá, que as pessoas falam que é aleatório, mas ele quer meio que representar, como eu já disse, né? Os problemas psicológicos que ele sofria e tal, né? Então, é que nem você falou, não tem o que criticar essa história. Tipo, ela é boa e genial do início ao fim. Bom, então,
Agora o meu, no caso, seria, eu vou citar o meu favorito, que eu acho que o pessoal já deve imaginar aí, que é o Two Parts, né, que envolve os Weepy Angels, que é o Time of Angels e o Flashing Stones. Tipo, eu gosto demais dessa história. É a minha favorita dessa temporada, tipo, eu pego bastante pra reassistir. E o porquê? Porque, cara, tipo, pra mim essa é a melhor história, o Weepy Angel. Eu gosto mais do que Blink, ponto. O roteiro é muito bom. Ele tem um molde bem semelhante aos dos arcos da série clássica, sabe? Tipo, tanto o andamento e tanto a sequência de acontecimentos. Ele vai ali, tipo, cozinhando e vai recheando o episódio até que ele chega num ápice, entendeu? Talvez essa seja a história onde a Amy Pond esteja melhor inserida. Aquela parte onde ela fica cega. Tipo, dá uma agonia, né? E você vê os anjos meio que avançando assim, se aproximando dela e ela não podendo fazer nada. E você fica... Isso já é melhor do que Blink. E, putz, eu amo demais, velho, esse Two Parts. E falta palavras pra descrever, na moral mesmo. É uma das minhas histórias favoritas do New Who no geral. Bom, agora vamos para a 6ª temporada, né, velho? 6ª temporada aí, uou. Qual a nossa opinião é o pior episódio da 6ª temporada?